A temporada de balanço do terceiro trimestre começou com tudo, já cheio de novidades, cheio de surpresas e, é óbvio, trazendo muita volatilidade ao mercado. E se você quer investir, você tem que saber aonde que é melhor investir. E hoje eu vou falar de quatro gigantes do nosso balanço, nossa bolsa. A gente vai falar de Vale, vai falar de Suzano, de Klabin e de Usiminas. O balanço dessas empresas já saiu e a gente precisa ver quais foram os impactos. Algumas foram bem, outras foram não tão bem ou foram mal, e é isso que a gente vai ver. Se você curte esse tipo de conteúdo, lá no final você vai comentar se você investe nessas empresas, e se você achar que você quer mais conteúdos como esse sendo exibidos para você no YouTube, aí você vai curtir, porque o algoritmo vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Não esquece também de marcar o sininho se você quiser mais conteúdo nosso. Não esquece, eu vou mostrar aqui o nosso BI, mas vou mostrar outros lugares. Nosso BI está lá na plataforma chamada Bolsa Gold. Se você não conhece ainda, lá tem alertas, tem carteira recomendada, tem BI, tem planilhas, tem um monte de coisa. E a gente também tem a nossa comunidade do Mordomo. Vou até aumentar aqui, ó. Comunidade do Mordomo. Você aponta o celular aí para esse QR Code aí, ou entra nos links, os links estarão todos na descrição desse vídeo. Quando eu falo de empresas do setor de commodity, não é tudo igual ao commodity, mas a gente já tem quatro empresas do que a gente chama de materiais básicos do setor que já soltaram seus balanços. Quando a gente fala de empresas como Vale, Petrobras, CSE, Usiminas e Suzano, Klabin, por exemplo, a gente está falando de empresas muito grandes, muito grandes. Essas quatro que eu vou falar com vocês são bem grandes e são muito importantes porque elas têm um peso grande no índice. Colocando mais a Petrobras aqui, já dá um peso gigantesco de uns 40% do nosso índice. Se a gente quer investir, eu preciso te mostrar como é que investe, independente de você investir somente nesse tipo de empresa. Mas é importante você saber como é que estão indo as empresas do setor de commodities, que elas são muito influentes. Eu vou começar aqui pelo BI comparando essas quatro empresas e vou vir aqui, primeira coisa, olhando os seus balanços, ó, fundamentos das empresas. Quando eu faço isso, eu vou ver primeiro o balanço inteiro da empresa daqui, pessoal, inteiro. Eu vou até tirar aqui minha cara, vocês viram, ó. Balanço inteiro, ó. O que aconteceu com a Klabin? Seu resultado a receita melhorou, o EBITDA melhorou, o lucro bruto melhorou, o EBIT mais ou menos, e aqui eu tenho o lucro líquido, que mais ou menos andou de lado em relação ao último ano. Em relação aos últimos 5 anos, tudo subiu. Muito bacana, setinha para cima para tudo. Então, quando eu olho a margem dela, esse funil aqui, o final é a margem, 19,9. Eu estou olhando aqui a média da margem do ano, você vou vendo que ela deu uma melhorada boa na margem aqui, e o ROI dela, e o ROIC, né, que são os retornos, estão aqui acima da média, aqui um pouco abaixo da média, mas sua dívida subiu bastante, porque ela está gerando nada de caixa, que o azul mais claro é caixa, está queimando caixa. Se eu comparar ela, por exemplo, com a Suzano, vou ver que primeiro, a Suzano tem uma boca de funil maior aqui, ó, que é muito bom, mas também deu uma disparada aqui na sua dívida, porque também não gerou caixa. E também está com esses números aqui um pouquinho altos. Mas o ROI, ó, se eu for comparar, ó, o ROI e o ROIC de uma para outra, nós vemos facilmente que a Klabin está bem pior do que a Suzano. A Suzano está mandando muito bem nos seus números, apesar de seu lucro ter vindo um pouco menor. Já comparando, de certa forma, a Usiminas com a Vale, eu vejo que a Usiminas está muito ruim, tem um retorno negativo, a margem está baixinha, dependendo de como você olhar, ela vai estar melhorando ou piorando, mas no geral, pessoal, a receita está melhorando, mas no geral está piorando bastante aí, enquanto a Vale vem se mantendo com bons números, apesar de também ter tido uma queda no seu lucro, a sua receita subiu, sua dívida é extremamente controlada, seu ROI e seu ROIC estão muito bem. Obrigado. Isso olhando para a big picture, né? Quando eu olho para o balanço que acabou de sair, comparando só o terceiro trimestre, aí aqui eu estou comparando somente o trimestre que acabou de sair. Vejam que todas elas tiveram uma queda muito grande, principalmente a Usiminas, que reverteu o lucro para prejuízo aqui nesse período de um ano, nesse período dos últimos 12 meses, o que é bem ruim. Mas na comparação geral, a Vale teve uma melhora aqui em relação ao trimestre passado e só. A Vale teve uma queda em relação ao anual, o pessoal está divulgando bastante, a gente mesmo fez vídeo, mas quando eu olho para o período passado, ela subiu bastante, tá, pessoal? Então, se eu olhar aqui no detalhe, a Vale, se eu clicar aqui em qualquer um deles, vai mostrar o detalhe aqui embaixo. Mas se eu clicar aqui com o botão direito e for para a análise do terceiro trimestre, eu vou ver que a Vale subiu muito o seu lucro em relação ao trimestre passado, que é o segundo trimestre. Mas caiu para caramba em relação ao anual, em relação ao último. Vejam que o lucro da Vale deu uma queda muito grande aqui ultimamente. É óbvio, o boom das commodities, da commodity minério de ferro estava aqui, 21 mais ou menos,
comecinho de 22, por isso que está acontecendo isso. Então não adianta ficar tão empolgado assim. A receita da Vale também já falei de Vale um pouco mais detalhado, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês poderem assistir o detalhe da Vale, tá? Quando eu olho para Suzano, que eu estou dizendo que está melhor, mesmo estando melhor do que a Klabin, por exemplo, eu também já fiz vídeo da Klabin também, vou deixar aqui no card o vídeo da Klabin, vejam que a Suzano ela reverteu um lucro para prejuízo. Eu até boto aqui que é menos 100%, mais de 100%, porque eu estou considerando, ó, lucro virou prejuízo. Na verdade, essas contas a gente nem costuma fazer, tá? É só uma aberração matemática aqui e estatística que eu estou fazendo só para você entender que ela reverteu lucro para prejuízo. Ou seja, se fosse para zero, tinha caído 100%. Ficou abaixo de zero, caiu mais de 100%. Olha que desgrama, né? Caiu para caramba todos os números. Apesar disso, ainda está boa a nossa queridona Suzano, melhor do que a Klabin, que apesar de não ter tido essa virada toda, ela está com números que ainda não são bons também, não está conseguindo fazer essa reversão da forma correta. Então, o que eu tenho aqui em termos de Suzano, em termos de Klabin, em termos de Vale e em termos de Usiminas? Todas elas indo muito, muito, muito mal. Muito mal. Esse é o grande problema. Principalmente no terceiro trimestre, eles estão indo muito mal. No anual, aí beleza, a gente viu que o Suzano está bem, Vale está bem, então, mas quando eu olho para cá, só o terceiro trimestre, elas estão vindo muito mal até agora, tá bom? Quando eu quero olhar um pouco mais, olhar, por exemplo, os indicadores que eu falo para vocês aqui do ROI, por exemplo, da margem, eu vou ver que, no geral, a Suzano tem o maior ROI, maior retorno, seguido pela Klabin. Em termos de margem, a Suzano também, depois a Vale. Em termos de dívida, a Vale e os Minas têm as menores, Klabin e Suzano estão devendo mais. Então, eu já mostrei aqui que essas são as melhores empresas em termos de margem, em termos de ROI. Quando eu olho aqui isoladamente, eu vou ver também que Vale e Suzano estão com margem bem alta, Klabin não está com a margem ruim, está boa, e os Minas, tudo muito, muito, muito ruim aqui em Minas, infelizmente. Quando eu olho, começo a botar o preço na brincadeira, aí eu vou procurar o poder de lucro. Qual delas está mais barata, de acordo com o poder de lucro? É a Suzano, que tem um poder de lucro muito legal de 27,5%, ou seja, ela pode pagar dividendo até 27,5%. E ainda assim ela tem aqui, ó, 1,77, quer dizer que ela tem um ágio aqui. O ágio dela é bem menor do que o da Klabin. Então a Klabin tem números piores e o preço que o mercado está pagando por ela está muito alto. Olha só, o PVPA de 4,78. E eu já falei para vocês o que significa isso. Que você está levando isso aqui, esse pedacinho aqui, e está pagando isso tudo aqui de ágio, que é um negócio que você não leva, mas que o mercado te cobra. Até diminuiu o ágio da Klabin e aumentou o poder de lucro, então ela está melhorando. Mas se a gente for comparar com a Suzano, por exemplo, Suzano está muito mais barata, está pagando um valor muito maior, seguido de Vale, que pode pagar até 15%. Note que o resultado da Vale vem caindo. Aqui a gente vê o preço e o lucro. O preço dela vem subindo aqui, o da Suzano, mas o lucro dela também deu uma caída. A Klabin a mesma coisa, o lucro deu uma boa caída, aí a cotação também deu uma boa caída. E a Usiminas, novamente, é uma que está bem ruim e a gente está vendo que a cotação também está caindo de acordo com o seu lucro, que o preço segue o lucro. Quando eu falo agora de valuation, aí eu preciso ver como é que elas estão se comportando. Por exemplo, a Klabin, ela tem tido um crescimento de 36%, que é bem bacana, e ainda assim eu não estou conseguindo chegar no preço que ela tem hoje de 9,36. Nós que eu estou falando de cotação do dia 20 alguma coisa aqui agora, acho que é do dia 27 ou 28, né? Quando eu falo da Suzano, aí da Suzano eu já estou com a cotação de 47, mas pode chegar até 56. 53% de crescimento é muita coisa para crescer. Usiminas, também um crescimento bacana, e aí com esse crescimento todo ela até estaria num bom preço. E a Vale, também com um crescimento de 36, estaria num bom preço. A questão toda aqui é a seguinte, será que elas continuam crescendo a sua receita dessa forma? Olha a própria Usiminas, ó. Estava com essa receita que nos últimos 3 anos passou por isso aqui. Mas a gente já viu que está tendo uma reversão. Então, se eu fizer um ajuste aqui, em vez de deixar esse crescimento absurdo, botar, por exemplo, 0,15 de crescimento, que seria 15% para todas elas, aí a Usiminas ainda estaria no bom preço, a Vale também estaria no bom preço ainda, a Suzano e a Klabin já estariam com preço ruim. Então, eu preciso saber qual número que eu vou escolher olhar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, da Suzano. Eu quero olhar mais de perto aqui o relatório, porque esse relatório aqui vai me dar uma noção geral. Eu posso pegar qualquer uma delas e pegar esse relatório
que não é uma recomendação, não é um relatório de análise da Research, mas ele faz já tudo automatizado para você entender o que está acontecendo. Olha esse crescimento de receita aqui. O lucro deu uma estagnada, mas a receita vem crescendo muito. O ROI é altíssimo, 48, a margem é altíssima, 38, a dívida está um pouco elevada, mas está tranquilo. O lucro não está no máximo, mas está bom, tem altíssima liquidez, é uma empresa gigante no mercado, e tem isso aqui, ó, um ROI alto e um poder de lucro de 27%, significa que ela pode, se quiser, te pagar 27%. Ah, mas ela está pagando 3%. Está pagando porque quer. Se ela quiser, ela paga muito mais. E o pagando porque quer significa que ela só está distribuindo 12% de dividendo e está retendo quase 90% para reinvestir, para crescer. E está dando certo, porque está crescendo pra caramba. Então não adianta achar, dividendo é a única coisa boa. Dividendo não é a única coisa boa. Crescer é importante e a Suzano está mostrando que reter, olha só, reter os seus lucros para reinvestir na empresa, uma empresa que tem 48% de ROI, se ela reinveste quase tudo, a gente ainda vai falar sobre isso, ela consegue crescer mais de 40%, porque ela está com um crescimento de 48%, se ela quiser, e ela retém quase 90%. E olha que ela está crescendo a 53%, até mais. Então ela está fazendo o dever de casa. Ah, mas ela está cara, está barata? Aqui está dizendo que ela não está muito barata. Aqui, pelo modelo de Graham, ela pode aumentar 80%. Pelo de Gordon está uma porcaria, porque ela não distribui dividendos. E pelo modelo do Valuation não dá para crescer tanto assim. Mas ela está num preço bom, está crescendo, e esse crescimento é importante. Então a Suzano, para mim, em termos, já falei quando falei de Klabin, né? Klabin e Suzano, eu prefiro a Suzano, com certeza. Entre Vale e Minas, não precisa nem dizer que Vale é muito melhor. E aí a gente tem aqui vários outros comparativos que a gente faz aqui, todos eles vão te levar mais ou menos às mesmas conclusões, de que essas empresas estão com uma dificuldade maior agora, nesse momento, mas que a Suzano tem números melhores. Em termos de preço, a Vale pode ser considerada mais barata, porque ela tem o EV/EBITDA melhor, e ela tem alguns números melhores, mas o poder de lucro aí é da Suzano. Então, Vale e Suzano são aquelas que estariam mais baratas, e até aqui mesmo, no modelo de Gordon, não, mas nos outros dois modelos elas estão baratas, enquanto aqui a Klabin e a Usiminas não estão baratas. Beleza? Olhando aqui uma comparação da lâmina, colocando aqui, como se eu estivesse investindo nessas 4 empresas, comparando com CDI, com BOVA11, por exemplo, veja que se eu tivesse colocado em 5 anos de olho nessas empresas, a Klabin, R$ 1.000 teria virado 907, a Usiminas teria virado 727. E aí a Vale teria virado 1.700, a Suzano 1.490, CDI 1.431 e o Ibovespa 1.378. Veja então que Vale é a campeã aqui de rentabilidade, seguido da Suzano e do CDI, né, nos últimos 5 anos. Note que essa carteira é uma carteira que teria tido uma volatilidade bacana, mas que a gente teria ganhos no final dela. Quais que tem a maior volatilidade, e a gente também consegue ver aqui qual que ganhou em cada período, de tantos meses, em 2 anos qual que foi a melhor, em 5 anos, em 4 anos. Aqui a gente tenta medir a volatilidade junto com o crescimento, para a gente medir o chamado índice de Sharpe, e veja que nesse índice de Sharpe a maioria acaba não ficando muito boa, que isso é bem normal, ainda mais essas empresas que estão tendo, como eu falei, aqui está calculando o último ano, né? E o último ano tem sido bem difícil para essas empresas. Se a gente fosse parar para pegar aqui a volatilidade, você vê que a Usiminas tem uma volatilidade de 35, que é altíssima, mas a Vale também tem tido uma volatilidade muito grande e a Klabin também. E uma coisa importante que pouco a gente vê é a correlação, pessoal. A minha correlação é importante porque ó, Suzano e Klabin têm uma correlação de 0,59, quer dizer que elas estão muito correlacionadas, o que não é bom. Eu quero empresas que estejam o menos correlacionadas possível. E o Ibovespa está correlacionado, por exemplo, com a Usiminas, está correlacionado com a Vale, porque elas fazem um bom tamanho ali. Vale e Usiminas também estão bem correlacionadas, mais ou menos igual a Suzano e Klabin. Então veja que tem sim por que comparar, já que elas estão correlacionadas. Significa que quando uma sobe, a outra geralmente sobe também. Não é tão grande a correlação, mas já é preocupante, poderia ser menor. Então veja, um monte de número aqui que enfatiza o que eu estou dizendo. As empresas não estão com valores bons, no preço bom. Se eu olhar o gráfico aqui, então, se eu pegar aqui de setembro para cá, um pouco mais de um mês, a Klabin está caindo bastante, apesar de ser uma empresa que vende uma alta bem legal aqui, ó, dos seus 3 e pouco para os seus 4 e pouco. Então ela vem subindo bastante a Klabin, isso é bom. Quando eu pego a Suzano, por exemplo, SUBZB3,
Você vai ver que ela também teve uma queda mais recente, mas também vem de uma alta bem legal aqui de 38 para 5, chegou a 58, agora está 51. Mas já deu uma cruzada para baixo aqui nas suas médias, mas a Suzano ainda está com um gráfico relativamente bom, né, se for comparar com a Klabin, por exemplo. Se eu for colocar aqui a Vale está numa lateralização aqui bem complicada, já faz desde abril, pessoal. A Vale bate aqui nos 70 e volta, aí vai até os 60. Então a Vale está bem lateralizada, bem encaixotada, que eu falei também no vídeo da Vale. Preste atenção lá que eu expliquei o que está acontecendo com a Vale. E quando eu falo de Usiminas, aí Usiminas tem sido um caso bem complicado, ó, quedas generalizadas, pelo menos aí desde 2021, mais de 2021, aí a gente já tem mais de 2 anos e meio praticamente de quedas sucessivas de Usiminas. Aí essa está com uma situação bem complicada, apesar de ter tido um crescimento grande aqui na sexta-feira, e aí o mercado entendeu então que a Usiminas não está tão ruim assim, porque se você parar para pensar, né, o mercado deu uma boa queda na sexta-feira, e Bovespa, e Vale subiu bem, e Usiminas subiu bem, enquanto o Klabin e Suzano caíram, e o próprio índice Bovespa aqui, na sexta-feira, veio com queda de 1,29. Beleza? Então é isso. Então as comparações, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente consegue enxergar dessas empresas. Notem, a gente está estudando as empresas como um todo. Quais seriam os preços justos para você pagar? Depende muito daquilo que você entende que é crescimento, entende que é margem, entende que é importante, qual o modelo que você gosta mais, modelo de Graham. Aqui eu tenho alguns modelos, mas eu diria que Suzano e Vale são aquelas que têm maior crescimento, até por esse modelo aqui mesmo, que são os modelos mais famosos, mas principalmente porque o fluxo de caixa, o crescimento deles está muito, muito, muito bom. Tá bom? Você gostou do conteúdo? Não esquece, curte, porque se você curtir, você vai ter mais conteúdos como esse aparecendo para você. E se você quiser também, segue a gente no canal Seu Mordomo Financeiro, na comunidade, e vai lá no Bolsa Gold, porque lá tem de tudo. Tem alerta, tem simulações, tem planilhas, tem BI e tem as carteiras recomendadas da Anami, tudo por um preço só. Um abraço e até o próximo vídeo.